62 Reencarnated capítulo 256. Autor, Sorri Injusti Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Alexander esticou os braços enquanto saíam do showroom. Uau, ver um monte de coisas se transformando em realidade vale a viagem, comentou Alexander. O que você estava pensando naquela época quando dirigia aquele carro, irmão? Entrar repentinamente no veículo e dirigi-lo imediatamente. Você poderia ter nos atingido, reclamou Tiffany. Ei, eu buzinei certo. Isso sinaliza para você se afastar e abrir caminho para o meu carro. Alexander respondeu simplesmente enquanto seus olhos se voltavam para Sebastian, que o seguia por trás. Bom trabalho reunindo todos eles no showroom. Agora quero que eles estejam prontos para serem adquiridos pelo público. Não se preocupe, Sir Alexander. Como eu disse antes, tudo está pronto para produção e venda em massa, disse Sebastian. Bom, não quero nenhum atraso. Lembre-se sempre de que devemos deixar nossos acionistas felizes, ganhando muito dinheiro para eles. Além do meu enorme investimento nesta empresa, isso não existiria sem o apoio da elite nobre. Você pode contar conosco, Sir Alexander. Ah, a propósito, esse me passou pela cabeça. Onde se encontra Moshlish? Queria compartilhar minha gratidão por cuidar do departamento automotivo. Mas parece que ele não está aqui na sede, pois era ele quem deveria nos mostrar os novos produtos em vez de você. Trabalhando por 5 anos como imperador do Império da Rutena e seu do Sistema Dinâmico Imperial, há tendências em que Alexandre se esqueceu das menores coisas. Ele pode ter uma memória idética, mas, na realidade, está tendo dificuldade em lembrar pequenos pedaços de informação que estão armazenados em sua amígdala, especialmente quando está sempre sobrecarregado de trabalho. Isso também me veio à mente, Sir Alexander. O motivo de sua ausência é que houve uma emergência. Sua esposa está em trabalho de parto, ao que pediu sua presença. Ele me entregou uma carta formal que eu deveria passar para você. Sebastian tirou uma carta do bolso e ofereceu a Alexander. Alexander rasgou a parte superior do envelope e leu o conteúdo do documento. Ele franziu a testa ligeiramente depois de ler o que estava escrito na carta antes de olhar para Sebastian novamente. Bem, coisas acontecem. Eu teria feito o mesmo pela minha esposa. Diga a Morfish que está tudo bem e que ele pode voltar ao trabalho sem medo de ser demitido. Sim, senhor, Sebastian reconheceu. Alexander fechou a carta e olhou para Tiffany, que lhe lançava um olhar de expectativa. Posso dizer o que você quer ouvir olhando para o seu rosto, e a resposta é não. Estamos voltando ao grande palácio do Kremlin e descansando. É? Acho que há muito mais para ver além desses carros, disse Tiffany sombriamente. Sua expressão melancólica lhe diz que ela não está totalmente satisfeita com o passeio e que sua sede de conhecimento ainda não foi saciada. Por mais que ela queira ficar na sede, não há muito que ela possa fazer. Seu irmão é o imperador do Império da Rutena e, portanto, deve cumprir suas funções. Não fique triste, Tiffany. Ainda amanhã e será muito mais legal do que o que mostrei aqui. Alexander a segurou enquanto dava um tapinha suave em seu ombro enquanto ela lhe dava um sorriso compreensivo. Ok, irmão, obrigado pelo passeio. Realmente aprendi muito com essa viagem. Alexander zombou suavemente do comentário dela. A ponto de você querer aprender engenharia da computação? Essa é a minha sugestão. Não há nada de errado em estudar duas áreas ao mesmo tempo, mas no final você deve escolher que tipo de engenharia gostaria de ser. Os cursos de engenharia são difíceis, por isso é importante descobrir o que você realmente prefere. Engenharia da computação, engenharia mecânica, engenharia civil ou engenharia elétrica. Se é tão difícil, então como você poderia possuir uma quantidade enorme de conhecimento em todas essas áreas, irmão? Se me permite perguntar, Tiffany fez uma pergunta séria. Alexander ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Isso é porque sou diferente da Tiffany. Lembra quando eu estava em coma? Acho que tem algo a ver com meu intelecto. Alexander começou a afastá-la da verdade. Mas não há artigos de pesquisa publicados que apoiem isso, argumentou Tiffany. Tiffany estava prestes a acrescentar algo ao seu comentário até que Alexander o interrompeu. Podemos conversar sobre isso mais tarde em particular, Tiffany. Alexander levantou ligeiramente a voz. Tiffany fechou a boca obedientemente antes de balançar a cabeça lentamente em concordância.
O que há com essa mudança repentina de comportamento? O assunto da conversa desencadeou algo dentro dele. Caminharam em silêncio por mais alguns minutos até chegarem à saída onde o motorhome que os levava à sede os esperava. Foi um bom passeio, Sir Alexander. Gostei, comentou Felipe, ficando atrás de Alexandre enquanto observava os dois membros da família imperial embarcarem no transporte. Alexander não virou a cabeça, mas parou para responder. Bom ouvir isso. Agora você pode retornar ao seu trabalho. Depois de dizer isso, Alexander voltou a entrar no motorhome e a porta atrás dele fez um chiado ao fechar. Tiffany olhou por um momento para o irmão do seu assento. Alexander percebeu e perguntou. Algo está incomodando você? Sim, Tiffany aperta a parte superior do vestido como se estivesse se preparando para falar. Você está bravo comigo, irmão? Estou preocupado. Nosso tópico anterior sobre o seu conhecimento foi muito pessoal. Ah, isso. Alexander mordeu o lábio inferior e sentou-se ao lado dela. Você entendeu mal, Tiffany. Não estou bravo com você, só que não me sinto confortável falando sobre isso perto de alguém com quem não tenho um relacionamento próximo. Oh, você quer dizer Sir Philippe Sebastian? Tiffany deu um suspiro de alívio ao ouvir isso. Ela pensou que ele estava bravo com ela. Sim. E para responder à sua pergunta, é realmente verdade que não existem estudos que apoiem o meu conhecimento sem precedentes, mas o como é a única explicação plausível por trás disso neste momento. Ainda não explica de onde você tirou esse conhecimento. Os conceitos e a tecnologia que sua empresa está produzindo vão além do conceito que foi apresentado até agora. Além disso, irmão, se não me engano, você não gosta muito de livros, não é? Para você, estudar e ler um livro é uma perda de tempo, pois você prefere gastá-lo em algo como seus hobbies. Então, de onde você tira esse conhecimento? Alexander engoliu em seco. Tiffany está cada vez mais perto de descobrir seu segredo. Ele deveria contar a verdade a ela que ele não é Alexander, mas uma pessoa diferente de um mundo diferente. Não, isso seria desastroso e arriscado. Receio que isso seja algo que não posso revelar. Considere como meu segredo mais profundo que, se for revelado, estarei em grandes apuros. Se você realmente não quer falar sobre isso, irmão, então não vou me intrometer mais, disse Tiffany, sem forçar mais o assunto. Alexander silenciosamente agradeceu a Deus por isso. Ele sabia que se ela insistisse mais no assunto, ele poderia ser forçado a se revelar. Mas, por enquanto, isso é o suficiente para ele. Reencarnated capítulo 257. Nos 10 minutos de viagem de volta ao grande palácio do Kremlin, Alexander e Tiffany cuidavam silenciosamente de seus negócios. Alexander estava olhando pela janela para observar a paisagem lá fora enquanto Tiffany lia um livro de capa dura intitulado Princípios de Termodinâmica. Para uma mulher, ler um livro tão técnico geralmente lamentaria a vergonha. Mas tal coisa não a preocupava, pois ela estava determinada a alcançar seu objetivo, tornar-se grande como seu irmão. O motorhome parou em frente à entrada principal do grande palácio do Kremlin. A porta se abriu, permitindo que um guarda imperial do lado de fora entrasse. Vossa Majestade, Sua Alteza Imperial, você chegou ao grande palácio do Kremlin. Por favor, siga-me enquanto os acompanhamos em segurança até seus quartos. Honestamente falando, Alexander sentiu falta da presença do chefe do Estado-Maior da Guarda Imperial, Roland. Ele também está em Moscou, provavelmente fazendo coisas pessoais. Bem, o cara não tem relacionamentos externos além dos membros da família imperial. Ele espera usar seu tempo livre para encontrar alguém que more com ele pelo resto da vida. Faltam apenas 2 meses e meio para o término de sua licença e retornará prontamente ao trabalho assim que terminar. Ele está ansioso para ouvir suas histórias. Alexander e Tiffany saíram do motorhome e entraram no grande palácio do Kremlin. Tudo bem, Tiffany. Estarei em meu escritório fazendo tarefas administrativas. Se precisar de algo é só perguntar aos guardas. Somente se for urgente e exigir minha atenção, visite meu escritório. Você entende? Sim, irmão. Estarei no meu quarto para terminar este livro. Tiffany mostrou-lhe o livro que está lendo. Alexandre retribuiu um sorriso. Antes de partir, ele olhou para os guardas imperiais que o cercavam. Por favor, acompanhe até o quarto dela, Alexander ordenou. Sim, Sua Majestade. Os guardas imperiais saudaram e escoltaram Tiffany até seus aposentos designados.
Vendo a figura de Tiffany desaparecendo à distância, Alexander começou a caminhar em direção ao seu escritório. No caminho para lá, ele se pergunta que tipo de trabalho espera quando voltar ao trabalho. A porta de seu escritório foi aberta pelos guardas imperiais que montavam a guarda em ambos os lados da entrada. Eles estão armados com rifles de ferrolho Mosin Nagant, que serão em breve substituídos por um mais moderno, ou mais especificamente, o Leclerc MP5. A distribuição ocorrerá no próximo mês. Droga, ele mal pode esperar para ver como o MP5 ficaria neles. Seria como o serviço secreto do presidente dos Estados Unidos. Mas em vez de usarem o icônico terno preto, eles ainda manterão o tradicional uniforme da Guarda Real. Após sua entrada, os guardas prontamente fecharam a porta, deixando-o sem medo de ser visto caminhando pelo seu escritório. Ele sentou-se atrás da mesa e recostou-se para aproveitar ao máximo o momento que duraria. Consultou o relógio, em 5 minutos. Ele sabia que quando esse tempo terminasse, o trabalho iria inundá-lo. 5 minutos depois, Alexander olhou para o telefone, esperando que ele tocasse, e começou a adivinhar quem o contataria primeiro. Seria um de seus ministros. Sebastiano, um membro do Conselho Imperial. Ele descobrirá nos próximos segundos. O telefone tocou e Alexander rapidamente o atendeu e segurou-o contra o ouvido. Olá. Ele cumprimentou a pessoa do outro lado. Sua Majestade. Bem na hora. Ele reconheceu a voz. Era de Sebastian. Esse cara é muito pontual quando se trata de assuntos importantes. Sebastian, você foi o primeiro a me ligar. O que temos então? Alexandre começou. Vossa Majestade, você se lembra da operação que ordenou em solo sueco? Sim, qual é o problema? O governo sueco vai apresentar uma queixa. Esse é o caso, Sua Majestade. Quando nossos caças bombardearam a cidade de Gallivare, 50 suecos foram mortos. As famílias afetadas ficaram indignadas e buscando justiça. O governo sueco está a tolerar a operação para destruir veículos militares rutenos, bem como a intrusão no seu espaço aéreo. O que eles estão exigindo? Perguntou Alexander. Eles estão exigindo reparações, Majestade. 100.000 rublos para cada família afetada e uma entrevista coletiva na televisão onde você pedirá desculpas à família. O que? Estão me pedindo para me humilhar diante dos meus cidadãos. Isso não está acontecendo. 100.000 rublos por família é algo com que concordo, mas uma conferência de imprensa. Sebastian, você deve encontrar uma concessão com a qual possamos lidar. Estou trabalhando com o ministro das Relações Exteriores, Sergei, sobre isso, Majestade. Você tem mais alguma coisa para me reportar? Alexander perguntou. Caso contrário, ele encerraria a ligação e atenderia o próximo chamador. Existe, Majestade. Você quer primeiro as boas notícias ou as más notícias? Sebastian questionou. Primeiro, as más notícias, para que, se o relatório me irritar, as boas notícias aliviem o golpe. Nesse caso, Vossa Majestade, assim que retornar ao Palácio de Inverno, por favor, venha imediatamente ao edifício do Conselho Imperial. Há um problema relativo ao afluxo de imigrantes haneses na Manchúria e o Conselho Imperial tem estado em alvoroço por causa disso. Um lado disse que deveríamos deportar todos eles, enquanto o outro lado disse para acolhê-los. Além disso, Vossa Majestade, o representante do Grão-Ducado da Finlândia levantou um memorando pedindo a independência. Que porra é essa? Alexander praguejou baixinho e bateu as mãos na mesa. Por que é que quando não estou em São Petersburgo, merdas acontecem, hein? O Grão-Ducado da Finlândia disse que a sua identidade está a ser ameaçada, especialmente quando se exige que deixem os funcionários rutenos investigar o caso do veículo militar roubado, onde um dos perpetradores é um general finlandês. Não só isso, eles alegaram que o povo finlandês não está satisfeito com o seu governo. Na verdade, houve um referendo dizendo que 80% do povo finlandês votou pela independência. Eles são mesmo. Alexandre zombou. É um referendo fraudado. Deve haver algo acontecendo nos bastidores. Informe a FIS para investigar o governo finlandês. Quero um relatório detalhado na próxima semana. Oh, Majestade, falando em FIS, a boa notícia é que eles reuniram inteligência e informações suficientes sobre a Mão Negra. O humor de Alexander melhorou um pouco, pois isso significa que a FIS já descobriu algo nos últimos 5 anos. Ótimo, ouvirei isso na próxima semana. Sim, Sua Majestade.
Por último, Vossa Majestade, a FIS acredita que o caso do veículo militar roubado não foi executado por uma nação estrangeira, mas pela mão negra. Falando em nações estrangeiras, o Império Britânico e o Império Alemão negam qualquer envolvimento na operação. Mão negra, hein? Eles estão realmente me irritando. Sério, no momento em que eu descobrir o nome e a localização de sua sede principal, vou acabar com eles. Um gole foi audível na ponta de Sebastian. Reencarnated capítulo 258. O sol nasceu no horizonte, seus raios incidindo sobre o quarto de Alexander através da janela e pousando em seu rosto. A luz quente fez seus olhos se abrirem, fazendo-o gemer enquanto tentava tirar os cobertores sozinho. Finalmente, ele conseguiu levantá-los o suficiente para sair da cama. Ele esticou os braços sobre a cabeça, bocejando alto antes de seguir em direção ao banheiro. Um banho seria bom agora, mas não por muito tempo. 5 minutos seriam suficientes para desfrutar de um banho quente no inverno. Ele saiu do banheiro enquanto esfregava vigorosamente uma toalha no cabelo e no rosto, secando-a antes de pendurá-la no cabide perto da porta. Ele então começou a se vestir com roupas confortáveis. Sua habitual jaqueta militar vermelha e calças pretas. Uma vez vestido, ele foi até a gaveta ao lado da cama e pegou sua bolsa, pendurando-a no ombro antes de sair do quarto. Ontem foi um dia horrível para ele. Receber 3 más notícias da capital foi o suficiente para deixar qualquer um estressado e ansioso. Felizmente, há uma boa notícia: a mão negra. Ele anseia por informações sobre os sindicatos mundiais que estão aterrorizando o mundo ocidental e sobre aquele que matou os pais de Alexander e tentou assassiná-lo após a histórica assinatura do projeto de lei de infraestrutura. Ele poderia ter ordenado aos serviços de inteligência estrangeiros que relatassem tudo a ele quando Sebastião informou ontem que eles já tinham informações acionáveis suficientes sobre eles, mas ele não o fez, acreditando que adiar isso por uma semana daria aos serviços de inteligência estrangeiros tempo para aprimorar seu relatório para que nenhum erro possa ser cometido. 3 minutos depois, Alexander chegou ao seu escritório. Os guardas imperiais prontamente abriram a porta para ele e ele entrou sem demora. Eles então fecharam a porta atrás dele depois de se curvarem respeitosamente. Ele tirou a bolsa do ombro e a colocou em cima da mesa. Tal como seu escritório no Palácio de Inverno, o grande palácio do Kremlin também tem uma televisão no seu escritório. Ele puxou uma das gavetas da mesa e pegou o controle remoto. Ele apertou o botão liga-desliga do controle remoto e a televisão ganhou vida com a imagem de um homem sentado atrás da mesa relatando os acontecimentos recentes do Império Ruteno. E mais uma grande manhã no lado ocidental do Império Ruteno. Meu nome é Draco e esta é a primeira notícia da manhã. Uma ponte que atravessa o estreito de Kerch entre a península Tamandukhar de Krasnodar e a península de Kerch na Crimeia foi finalmente concluída. Tudo começou há 5 anos e faz parte da lei de infraestrutura assinada pelo nosso grande imperador. A ponte foi declarada a ponte mais longa da Europa e a ponte mais longa já criada pelo Império Ruteno. A cerimônia de inauguração será realizada esta manhã pelos prefeitos de Krasnodar Krai e da Crimeia. Eles disseram que a ponte reduzirá o tempo de viagem das pessoas que desejam visitar a Crimeia vindos do continente. É isso pela primeira notícia. Vamos para a próxima. No Extremo Oriente, depois de vencer a Segunda Guerra Ruto-Yamato, o Império Shozon, que já foi um protetorado do Império Yamato, alcançou agora sua independência após assinar a Declaração de Independência. O Império Ruteno foi o primeiro a reconhecer a sua independência e foi seguido pela República Francisco e pelo Império Yamato. Como você pode ver na tela, você verá os shozoneses agitando sua bandeira nacional com orgulho e gritando de alegria em frente ao Palácio Real Jeongbokgung. Enquanto os outros celebravam a recuperação da sua independência, alguns ajudaram nos esforços de reconstrução para reconstruir a nação devastada pela guerra. O Império Shozon serve como campo de batalha entre os dois impérios, por isso há muito trabalho antes que a estabilidade seja restaurada. E, por último, no Império Yamato, protestos em massa e agitação civil desenrolam-se em Tóquio. Como você pode ver aqui na tela os edifícios e casas que se mantinham fortes na capital foram agora reduzidos a cinzas após a operação de bombardeamento conduzida pelos bombardeiros da Força Aérea Imperial Rutena, matando milhares de vidas. Não é à toa que os Yamatos estão amargurados e enfurecidos. Ao ouvir a última frase do apresentador, uma expressão triste se instalou em seu rosto. Na verdade, há muitos civis inocentes que foram mortos na operação que ele ordenou,
Mas não existe guerra limpa. O Império Yamato tentou fazê-lo em Vladivostok, mas falhou totalmente graças à suprema capacidade de defesa aérea da região. Mais cedo ou mais tarde, o Império Yamato ressurgirá das cinzas novamente. Desta vez eles atacarão com força, algo para o qual ele deve estar preparado. Alexander voltou a assistir televisão. Mais uma novidade no Extremo Oriente novamente. Desde o fim da guerra, a lei marcial imposta à Manchúria foi suspensa sob as ordens diretas do imperador do Império Ruteno. A vida normal habitual das pessoas que lá vivem regressou. A Manchúria começou a ser parte integrante da vitória da guerra com o Império Yamato, já que a maioria das tropas que lutaram na península de Choson e as aeronaves que apoiavam nossos homens no terreno vieram da Manchúria. Neste vídeo você pode ver nossas tropas comemorando a vitória a noite toda nos bares da Manchúria. É uma visão reconfortante, não é? Sim, é. Alexander concordou, seus lábios curvando-se para cima em um pequeno sorriso. Certamente, as pessoas que assistem às notícias agora ficariam exultantes em ver e ouvir as boas novas que estão varrendo o Império Rutênia. Isso é exatamente o que ele precisava agora, para fazer o povo feliz sob o seu reinado e o patriotismo dentro dele crescer. Isso solidifica a sua posição como imperador e ele sabe que precisa continuar assim. Talvez este seja um bom momento para divulgar o vídeo confidencial do lançamento do Sputnik. Divulgar a filmagem do lançamento do Sputnik certamente traria mais inimigos aos rutenos, mas será que eles ousariam atacá-los? Agora que os rutenos já estão em vantagem em termos de tecnologia. Ele não pensa assim. Nos seus 5 anos de governo, Alexandre foi passivo na sua política externa. A sua forma de pensar é a de um político do século XX, onde a paz e o interesse nacional são a principal prioridade. Mas nesta era de imperialismo, tais coisas não existem. A razão é que eles não se importam com o que acontece a um país mais fraco ou às raças inferiores a eles. Por exemplo, em África, embora muitas atrocidades sejam cometidas contra os nativos, ninguém se importa. As atrocidades no Congo? Não, o mundo fez vista grossa. Nesta época, ter um império nos 7 continentes é um símbolo do poder nacional. Mas isso não significa que Alexander tenha que segui-lo, ou não. Será que ele escolherá tornar-se a polícia mundial que o defende a liberdade para os países sob o domínio colonial ou fará o que o Ocidente tem feito, a expansão? Opa, também tem uma programação para esta manhã. Alexander verificou seu relógio e seu itinerário. O cais marítimo de Sebastopol, suspirou ele, outro voo para a Crimeia. Ocasionalmente, falta conteúdo. Por favor, relate os erros a tempo. Reencarnated capítulo 259. Irmão, vamos voltar para a sede do Imperial Dynamics System? Tifania perguntou, seus olhos brilhando para ele. Não, o lugar que vamos visitar não é em Moscou, mas sim em outro lugar. Outro lugar? Tifania repetiu. Mas pensei que você tivesse dito que ficaríamos em Moscou por uma semana e visitaríamos lugares aqui e ali. Nossa, eu não lhe disse que nossa viagem de uma semana não se limitará a Moscou? Tifania relembrou suas memórias recentes para confirmar o que seu irmão acabou de dizer. É verdade, ele disse isso. Tudo bem, mas você pode pelo menos me dar o nome do lugar que iremos visitar? Tifania perguntou, seus olhos ainda brilhando. Bem, está localizado na Crimeia, especificamente em Sebastopol, o quartel-general naval da Frota Imperial do Mar Negro da Marinha Rutena. Ele respondeu enquanto caminhavam em direção à besta sem olhar para ela. Suas sobrancelhas se estreitaram quando ele não obteve uma resposta imediata dela, então ele olhou para ela. Suas sobrancelhas estreitadas se ergueram quando ele notou o rosto dela brilhando de alegria, os olhos acesos. Só pela sua expressão posso dizer que você está ansioso para ir para lá. Como eu não poderia. Verei os navios de guerra da Marinha Imperial Rutena. Falando nisso, gostaria de ver o que tem dentro. Nunca estive em um navio de guerra naval antes. Acredito que seja o mesmo que o navio de passageiros como o Titanic que afundou no Oceano Atlântico depois de colidir com um iceberg. É praticamente a mesma coisa, para ser honesto, ele assentiu. Bem, você já entrou em um motor onde toda a mágica acontece. Ela balançou a cabeça negativamente enquanto seus pés continuavam andando em um ritmo rápido. Receio que não. Então está resolvido. Vamos visitar a sala de máquinas do navio de guerra mais forte que o Império Ruteno construiu, Alexander afirmou enquanto seu olhar voltava para a besta.
Será que vamos embarcar no seu avião pessoal, irmão? Infelizmente, o avião a que você se refere não está no aeroporto de Moskva. Então, em vez dele, voaremos em um avião militar de carga. Minha aeronave pessoal é cara para operar, então estou guardando-a para fins diplomáticos, respondeu Alexander. Seria esse o mesmo avião que nos tirou de Tóquio? Acredito que o nome era Bogatyr, Tiffany. Assim, de fato foi. Eles estão nos esperando no aeroporto. Não se preocupe, o porão de carga está sendo revisado pelo pessoal de manutenção com assentos confortáveis para que nossas costas não doam. Lembre-se, esse avião não foi construído para ser confortável, então não espere muito. Depois de você, ele estendeu as mãos para a porta aberta do veículo. A distância entre Moscou e Sebastopol é de 1.800 quilômetros. Normalmente, as pessoas pegavam trens para chegar lá, mas devido à popularização da indústria aérea no Império Ruteno, algumas pegam aviões. No entanto, a passagem custa 3 vezes mais que a passagem de trem, então outros podem optar por pegar o trem simplesmente porque é mais barato. Mesmo que o avião viaje mais rápido que o comboio, a frugalidade da classe trabalhadora e média ainda prevalece. 1 hora depois, o Bogatyr pousou na base aérea de Sebastopol. Desta vez não houve nenhum beate para garantir a segurança do seu transporte. Os guardas imperiais que embarcaram e voaram com eles no Bogatyr junto com os guardas imperiais do quartel-general de Sebastopol servirão como sua segurança. Bem, como esta é uma visita secreta, ninguém esperaria que o imperador e a Grã-Duquesa do Império Rutênia viessem a Sebastopol. Uma das razões da sua visita aqui é simples. Alexandre planeja construir uma grande frota naval para a Marinha Imperial Rutena. Ele é um dos homens que acredita que quem controla os mares controla o mundo. Isto é realmente verdade. Por exemplo, os Estados Unidos do seu mundo original controlam praticamente os mares com a sua frota espalhada por todo o mundo. A primeira frota, a segunda frota, a terceira frota e assim por diante até a sétima frota. Alexandre também queria esse tipo de frota em seu império. O único oceano sobre o qual eles não têm controle direto são os oceanos Atlântico e Índico. Mesmo que já tenham grandes frotas como o Báltico, o Mar Negro e o Mar do Norte, controlam apenas a região e, nessas regiões, praticamente nada acontece além de proteger os mercadores dos piratas, fazer cumprir as leis marítimas. Para quem está se perguntando o que é a Grande Frota, ela é composta por 15 porta-aviões, 21 navios capitais, 90 cruzadores, 222 contratorpedeiros e 400 submarinos. Se o projeto for concretizado, será o maior programa naval do mundo, superando o do Império Britânico. Até agora, está 20% concluído com os outros em construção, com novos navios de guerra de tipos e classes ingressando na Marinha no futuro. Neste ponto, pode-se perguntar, o Império Ruteno quer a dominação global? Somente o Imperador de Ruteno pode responder a isso. As hélices de um helicóptero zumbiam no alto, enviando rajadas de vento que faziam seus cabelos voarem descontroladamente em seus rostos enquanto descia. Pelo design, Alexander pode dizer que era o helicóptero 60 ou, neste mundo, a Cegonha Negra. Esse helicóptero os levará do cais marítimo de Sevastopol, um dos maiores estaleiros do Império Ruteno. Alexander e Tiffany embarcaram no Black Stork e subiram ao céu, proporcionando uma bela vista abaixo. A base aérea de Sebastopol fica perto do cais marítimo de Sebastopol. Das janelas, eles podem ver enormes navios atracados no porto, bem como navios de guerra em construção. Muitos desses navios estão provavelmente em reservas, uma vez que não se passa muita coisa no Mar Negro. A única potência naval que poderia rivalizar com seu domínio no Mar Negro é o Império da Anatólia, a versão deste mundo do Império Otomano. A Cegonha Negra pousou na popa do navio de guerra da classe Imperator Alexandre IV. O capitão do navio, Lev Vladimirsky, cumprimentou-os na chegada com uma saudação. Vossa Majestade, bem-vindo a bordo do encouraçado classe Imperator Alexandre IV. É realmente uma honra conhecer Sua Majestade, que é o homônimo deste majestoso navio. Além disso, Vossa Alteza Imperial, é um prazer Vossa Alteza também. Capitão, não vamos tomar muito do seu tempo. Minha irmãzinha aqui está curiosa para saber como é a casa de máquinas. É possível para nós ou o navio está passando por algum tipo de manutenção? Não, Sua Majestade. Qualquer coisa que você queira ver no navio, a tripulação deste navio irá mostrar para você. Agora,
Se me permite a honra de acompanhá-lo até a sala de máquinas. Por favor, mostre o caminho. Alexander acenou para ele e guiou os dois membros da realeza para dentro do navio. Enquanto isso, Tifania deu uma olhada no canhão principal do navio. É enorme. Ela sussurrou enquanto entrava. Eles chegaram à sala de máquinas cerca de 10 minutos depois. Foi uma longa caminhada, pois o interior do navio parecia um labirinto. A primeira coisa que Tifania notou foi que havia muitos canos de tamanhos variados no alto, nas paredes e na própria sala. O calor lá dentro era sufocante, mas ainda não o suficiente para incomodá-la, então ela continuou seguindo-os, olhando ao redor. O caminho é apertado e estreito e ladeado por medidores. É tão complexo. Oh, irmão! O que é aquela coisa cilíndrica com canos longos? Tiffany apontou. Alexander olhou para ele e reconheceu-o no instante. Ah, isso é um turboalimentador. Basicamente o que ele faz é fornecer mais ar ao motor, para que o motor possa queimar mais combustível e assim aumentar a potência e, ao aumentar a potência, aumente a potência do motor. Tudo que você vê aqui é feito por engenheiros navais, mas os engenheiros mecânicos também têm um papel aqui. Ah! Outra razão pela qual ele visitou este lugar é para ajudar Tiffany a decidir em que ela vai se formar. Seria mecânica, civil, elétrica ou informática. Alexander entrou na área de engenharia mecânica por causa de seu amor por carros. Agora, o que pressionaria Tiffany? Reencarnated capítulo 260. Em um certo bar em Dauni Manchuria, soldados rutênios dos 4 ramos das Forças Armadas, que são a Força Aérea, a Marinha, o Exército e a Guarda Costeira, cantavam ruidosamente. O bar estava lotado de homens e mulheres bêbados, todos celebrando uma coisa ou outra. Um homem estava no bar com os braços cruzados procurando algo importante e não o encontrava. Ele resmungou enquanto olhava para o barman que estava ocupado preparando algo que parecia uma bebida alcoólica. Você viu minha caneta? Acredito que caiu em algum lugar ali. O homem barbudo apontou para um espaço vazio no balcão. O barman se virou e balançou a cabeça. Isso é triste então. Oh, que descuido da minha parte. Eu estava escrevendo minha anotação diária em meu diário, e ainda assim aqui estou, procurando minha caneta perdida. Seu amigo deu um tapinha no ombro dele. O que há com essa cara comprida? Uma voz feminina perguntou do nada, fazendo os dois homens virarem a cabeça e olharem para cima. Uma mulher que não poderia ter menos de 25 anos sorriu gentilmente para eles enquanto acenava. Oh, Minzu, o homem reconheceu a garota que ligou para ele. Não é nada, acabei de perder minha caneta. O homem acenou para ela. Ela assentiu enquanto se sentava ao lado dele. Sabe, Major Leonid, você não deveria usar aquele olhar sombrio, especialmente quando seu país venceu a guerra. Essa caneta é realmente tão importante. Então vou deixar você pegar o meu emprestado. Minzu entregou a caneta a Leonid. Leonid pegou a caneta dele e falou. Obrigado, antes de escrever em sua carteira. E Minzu, uma garota nesa com quem ele encontrou enquanto caminhava para seu escritório. Coincidentemente, eles estavam indo para o mesmo destino e decidiram caminhar juntos. A razão é que Minzu está procurando um emprego para sustentar seus irmãos. Ele pensou que aquela seria a última vez que eles se veriam até que seu empregador a rejeitasse. Sentindo-se perdido, Leonid deu-lhe dinheiro para a passagem e aconselhou-a a procurar emprego em Dauni, pois lá há muitas oportunidades. Ela seguiu o conselho dele e foi para Dauni, e lá o Deus da sorte sorriu para ela e conseguiu um emprego em uma cafeteria onde Leonid costuma frequentar. Não só isso, mas como ela é uma cidadã anesa que vive na Manchúria, ela teve a opção de se tornar cidadã do Império Ruteno, o que ela aceitou de bom grado, pois se tornar traria muitas vantagens e benefícios para ela. Por exemplo, ela terá proteção contra a deportação. A imigração na região da Manchúria tem sido rigorosa desde a anexação devido ao afluxo de imigrantes que inundam a região em busca de uma vida melhor. Em segundo lugar, ao tornarem-se cidadãos rutenos, os seus irmãos também receberão a cidadania rutena. O terceiro é a elegibilidade para trabalhar em empregos públicos, algo que um cidadão ruteno tem desfrutado exclusivamente. Em quarto lugar está a capacidade de votar. Quinto é a liberdade de viajar pelo Império Ruteno sem ter que lidar com restrições de viagem. Outros benefícios de ter cidadania são residentes permanentes legais, trabalhar e pagar impostos no Império Ruteno e, por último, o direito de aderir a benefícios e programas públicos.
Muitos ex-cidadãos aneses receberam a cidadania através deste método e tiveram muita sorte, pois centenas de milhares de aneses não têm a mesma escolha. O que você está fazendo aqui, afinal? Leonid perguntou com um tom preocupado em sua voz. Você não deveria sair a esta hora e entrar neste estabelecimento. É perigoso, sabia? Ele estava certo e ela sabia disso muito bem. Ela sabe que a discriminação e a segregação ainda são galopantes na Manchúria. Embora já tenham recebido a cidadania e o direito de se autodenominarem rutenos, ainda há quem não aprove isso facilmente. Bem, vou ficar bem já que tenho você ao meu lado, estou certo? Minzu provocou. Ela o viu corar levemente sob a iluminação escura do interior do pub. Seu sorriso se alagou. Ainda não consigo superar o fato de que você fala ruteno fluentemente. Leonie olhou para ela com uma reação levemente chocada, seu rosto ainda vermelho. Com determinação suficiente, uma pessoa pode conseguir o que quiser. Embora eu aprecie isso, ainda tenho um longo caminho a percorrer. Devo dizer que a língua rutena é difícil, admitiu Menzo enquanto colocava as mãos no balcão à sua frente. 2 doses de vodka, por favor, ela ordenou ao barman. Leonid, por outro lado, permaneceu em silêncio e rabiscou na carteira. Os aplausos e a agitação dos rutenos festejando dentro do bar ficam cada vez mais altos à medida que o álcool continua a fazer efeito sobre eles. De repente, alguém bateu levemente em seu ombro. Tenente Leonid, gostaria de vê-lo aqui. O homem parou de escrever em seu pequeno diário preto e olhou para o homem que falava com ele. Ele reconheceu o homem que bateu em seu ombro. Há também outro homem parado ao lado dele. Major Petro. Ah, eu também não esperava ver você aqui, tão tarde da noite. Se não lhe falha a memória, Petro era piloto de um Aletina Super Heavy Bomber que bombardeou o porto de Busan. Quem é aquela pessoa que está ao seu lado? Leônidas perguntou. Ah, este é o Major Leon, oficial de controle de fogo do encouraçado aéreo Perum. Ele participou de muitas operações militares essenciais para paralisar as forças terrestres de Yamato. Prazer em conhecê-lo. Major Leon estendeu a mão para apertar sua mão educadamente. Quando Leonid estava prestes a pegar sua mão, Leon retirou ao notar uma garota sentada ao lado dele. Uma mulher anese, hein? Havia uma pitada de desgosto em suas palavras. Leonid ergueu a sobrancelha. Com licença. Leon suspirou exasperado. Achei que esse bar fosse proibido para os orientais. Por que há uma mulher anesa sentada ao seu lado? HMM. Acho que sei o que está acontecendo aqui. Ela está te perseguindo por dinheiro, não é? Sujo pra caralho. A atmosfera entre Leon e Leonid mudou instantaneamente quando Leonid disse isso. Minzo olhou para baixo e mordeu os lábios ao sentir suas orelhas queimarem de vergonha. Major Leon, esta é a primeira vez que nos encontramos, mas eu já não gosto de você. Como você ousa falar assim com meu amigo aqui? Amigo? Leon zombou novamente e olhou para ele com desprezo. Você está humilhando os verdadeiros rutenos apenas com essas palavras. Ela não é anesa, ela é rutena. Um falso ruteno, Leon corrigiu. E há muitos deles perambulando por aqui. Ok, isso está ficando muito quente. Major Petro interveio e começou a empurrar Leon para longe, mas ele não se mexeu. Você está realmente me irritando. A voz de Leonid ficou baixa. Seus olhos brilharam friamente. Petro segurou os ombros de Leon. Vamos, Major, o homem é nosso camarada. Você não pode causar uma cena aqui, senão você será denunciado. Você não quer isso, não é? Leon sorriu. Só estou preocupado com nosso camarada aqui. Bom, não tenho mais vontade de beber já que esse bar foi infestado por anese. Vamos embora. Peço desculpas pelo comportamento do Major Leon. Por favor, perdoe-o. Os 2 homens se afastaram deles e saíram do pub. Leonid voltou ao seu lugar e colocou a mão no ombro de Minzu. Não deixe que as palavras dele afetem você, certo? Obrigada, ela disse calmamente, ainda se sentindo culpada. Não se preocupe, não vou permitir. Não se importe com o que ele diz. Se ouvir alguém dizer algo ofensivo a você, você pode confiar em mim para defendê-lo, disse Leonid com firmeza. As palavras compassivas de Leonid fizeram Minzu corar levemente com um sorriso enfeitando seus lábios. Foram provavelmente as palavras mais gentis que ela já recebeu de um ruteno. Devíamos ir, pode haver outros aqui no bar que se comportem como aquele idiota. Leonid levantou-se e estendeu a mão para Minzu agarrar. Minzu pegou-o,
Levantou-se também e saiu do pub com Leonide. Do lado de fora, Leonide suspirou irritantemente ao ver o major que desrespeitou Minzu. Oh, olhe para esses dois, saindo do bar como um maldito casal. Major Leon zombou deles. Relação. Ele se virou para Leonide. Poderia ser sua nova namorada. Isso é nojento. Leonide observou sair incrédulo, a raiva começando a crescer dentro dele. Ele se virou para Minzu, que parecia nervoso e envergonhado. Espere por mim aqui, vou conversar com ele, Leonide disse a ela antes de seguir na direção geral do Major Leon e Petro. Oh, aí vem nosso camarada. Google. Leonide deu um soco direto no rosto dele antes que ele pudesse reagir. Seu maldito bastardo. Leonide rugiu, eu avisei para você não falar com ela desse jeito. O corpo de Leon caiu no chão, inconsciente. Tenente. O que diabos você acabou de fazer? Petro se irritou. Ele está falando com minha amiga aqui como se ela fosse um lixo. Então eu dei um soco nele para colocá-lo em seu lugar. Minzu ficou congelada no lugar, incapaz de compreender a visão diante dela. Com toda a honestidade, ela não conseguia acreditar no que via. Depois de pensar em Leonide como um cara doce e gentil, isso é completamente diferente do que ela esperava. Leonide foi além de seu comportamento tipicamente calmo. Minzu, vem aqui, Leonide acenou. Minzu correu até ele. Major Petro, se ele acordar, diga a ele que se ouvi-lo falando merda de novo, eu pessoalmente vou espancá-lo até que ele não mova o joystick, ameaçou Leonide. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.